Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo vídeo da jornada de 40 dias de consagração e travessia. Estamos atravessando para um lugar mais profundo na presença de Deus, amém? É um lugar de revelação, um lugar de fortalecimento, de encorajamento. Então vamos juntos nesse 40 dias sem falta. Amém? Sem falhas. Então, eu espero que você tenha sido edificado, edificada pelo primeiro vídeo. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Generosidade não é dar para as pessoas o que elas querem, mas o que elas precisam. E todos estamos precisando da palavra de Deus para um novo ânimo, fortalecer a fé, com coragem, amém? E um renovo. Então, eu quero orar pela gente, por esse tempo, por esta palavra. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo aqui que o Senhor determinou para nós. Eu quero te agradecer porque o Senhor está nos levando para um lugar mais profundo. Senhor, venha abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Senhor, arrancar toda semente que não foi o Senhor quem plantou, arrancar toda raiz, Senhor, que está dentro de nós que não provém de Ti. Nós queremos estar abertos, disponíveis para que o Senhor quer falar com a gente, para que o Senhor quer fazer em nós nesses dias. Senhor, tira toda a autossuficiência, todo o orgulho, todo o ego, Senhor. Tira toda a razão. Nós queremos nos despir das nossas razões para que o teu reino venha, para que a tua presença venha. Então, Espírito Santo de Deus, venha falar ao nosso coração, ao nosso espírito, venha nos fortalecer, venha nos dar um novo ânimo, venha fortalecer a nossa fé. Senhor, visita a nossa casa, Senhor, arranca da nossa casa tudo que não provém de Ti, visita os nossos familiares, visita tudo aquilo que leva o nosso nome. Senhor, nos coloque a um novo lugar de coragem, um novo lugar de ousadia, de autoridade na Tua presença. Senhor, venha nos levantar como os Teus filhos. Venha nos levantar, Pai, com espírito de poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu estava com outra palavra para compartilhar hoje, mas só que essa palavra que eu vou compartilhar aqui agora, ela estava martelando no meu espírito, no meu coração há alguns dias. Eu falei que em algum momento ia falar ela, mas só que na hora que eu sentei aqui, é essa palavra. Então, a que eu ia falar hoje, eu vou falar amanhã, porque hoje é esta palavra aqui. Eu estou vendo algumas pessoas, sempre que eu abro o Instagram, alguma rede, tem alguém falando dessa palavra e é uma confirmação. Eu já falei muito dela aqui com vocês, né, no Instagram, aqui também nos vídeos no YouTube, mas eu quero confirmar ela novamente. Quando o Senhor está repetindo a palavra, a mensagem, é porque essa palavra ainda está procurando um caminho dentro de nós para desbravar, sabe? Não desbravou tudo que tem que desbravar. Então essa palavra aqui, como toda palavra de Deus, ela nunca tem prazo de validade. Eu quero conversar com vocês, orar com vocês hoje, ainda continuando sobre o tema, né? Unindo as nossas palavras aos céus, sobre o Vale de Ossos Secos. Amém? Profetiza ainda sobre o poder da palavra, ainda sobre o poder do posicionamento, ainda sobre o poder da nossa união com Deus, a nossa união com o Espírito Santo. Antes de ler aqui um pedacinho da passagem bíblica, eu quero te convidar nesse momento a relembrar da listinha que eu te falei no primeiro vídeo para fazer sobre as suas causas. E colocando a nossa nação, colocando o Brasil na sua causa, porque nós somos legítimos aqui nessa terra e nessa nação, para reivindicar a herança, reivindicar a promessa, reivindicar as bênçãos dessa nação, dessa terra. Nós somos sementes nessa terra, amém? Então nós colocamos as nossas causas, colocamos as causas do Brasil, colocamos a liderança do Brasil, tanto governamental, tanto líderes religiosos, qualquer autoridade. Nós oramos pelas autoridades do nosso país, amém? Oramos pela autoridade da nossa casa, oramos pela nossa autoridade. Eu creio que Deus está nos chamando para levantar nesse tempo, assim como eu falei na oração aqui, que me veio esse insight na oração, uma autoridade, sabe, para ocuparmos o nosso lugar de declarar, porque aqui nessa passagem do Vale de Ossos Secos, Deus ele leva Ezequiel e ele poderia muito bem ele mesmo declarar, dizer haja vida e pronto, haja vida, haja luz e haja luz, sabe, haja avivamento e haja um avivamento, mas só que Deus ele chama Ezequiel e fala, Ezequiel, profetiza. E assim Deus está nos chamando para ocuparmos este lugar de profetizar, de declarar, de trazer as realidades dos céus
para a terra, na nossa vida, no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa causa, no nosso país, na nossa nação, na nossa família, na nossa linhagem, no nosso trabalho, no nosso ministério, trazer as realidades como? Unindo as nossas palavras aos céus. Amém? Deixa eu ler, vamos ler. Está em Ezequiel, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, sabe aquela agitação, aquela aflição, que você vai para um lado e para o outro, é um movimento, sabe? Não, Deus não está querendo que você ande ansioso, Deus está querendo que você fique no movimento, Ele quer isso da gente. Então, de um lado e para o outro, então eu pude ver que era um enorme número ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Olha Deus perguntando para Ezequiel, e Deus pergunta para nós, pode essa situação voltar a acontecer? Pode essa situação voltar a viver? Pode essa fé voltar a estar viva? Cheia do fogo? Pode essa esperança voltar a viver? Pode essa família voltar a ser restaurada? Pode essa situação? Deus está perguntando para você, você está perguntando para Deus, Deus está perguntando, pode? Sabe por quê? Porque Deus coloca o poder nas nossas mãos. Deus coloca a autoridade na nossa boca. E Ele quer que a gente use da autoridade que sai de dentro de nós. Então não é nós perguntando para Deus, é Deus perguntando para nós, pode? Porque nós perguntamos para Deus e Deus volta a resposta, pode? E o que nós respondemos? Vamos lá, olha o que Ezequiel responde. Ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha o que Deus está fazendo. Ezequiel, eu digo para você e você diz para os ossos. Eu digo para você e você diz para essa situação. Sabe o que esse vale de ossos secos estava representando? Ali a intenção de Deus era mostrar como é que estava o ânimo e a esperança de Israel. Então, às vezes, Deus ele nos leva a um lugar para mostrar como está o nosso ânimo, como é que está a nossa esperança, como é que está o nosso coração e o coração do povo. Como é que está o ânimo do povo, sabe, a esperança, olha só como é que está o Brasil. O povo está sem esperança, só está falando coisas ruins. Então, isso foi após um cativeiro. Então, após uma situação ruim, Deus vem, Ezequiel, olha só, Deus estava querendo, isso aqui está representando, esse vale de ossos secos está representando a falta de esperança, que não é nem esperança, é a falta de esperança. Está representando o desânimo. Então, Deus ele coloca Ezequiel para profetizar perante essa situação. Perante a situação difícil, nós não declaramos coisas negativas, nós não amaldiçoamos, não murmuramos, não praguejamos, nós declaramos. E eu, todo meu coração, Deus falou para mim antes de ontem, eu poderia ter falado isso no primeiro vídeo, mas me veio aqui na mente, no coração, de falar para você aqui, ainda dá tempo. Estamos no segundo vídeo, no segundo dia. Sabe, eu falei sobre um jejum, e algumas coisas têm confirmado, por isso que eu me sinto à vontade de compartilhar aqui com você agora. Um jejum de língua. Vamos fazer um jejum de língua? Não murmure sobre o Brasil, não murmure sobre a sua casa, não murmure sobre a sua situação, não amaldiçoe, não lance praga. Nesses 40 dias, se não for para sair da sua boca coisas positivas, fique calado. Ó, sabe aquela respirada? Clarinha, quando era menorzinha, ela fazia assim, quando ela me via nervosa, ela, mãe, ó, respira. Então, respire profundamente, mas se for para falar algo negativo a respeito da sua situação, a respeito da causa que você quer, o milagre, fique calado, fique calada. Declare a verdade dos céus, declare o reino de Deus, declare esperança, declare vida. Ah, mas não tem mais. Se não for para falar coisas boas, se não for para profetizar a verdade, a realidade do céu, fecha a boca. Então eu quero te convidar para esses 40 dias. Não murmurar. 40 dias de gratidão. 40 dias de agradecer pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus fará em nosso meio.
Amém? Vamos junto nesses 40 dias de gratidão, de jejum de língua. Jejum de língua, abrir a boca só para louvar e agradecer. O louvor vai te ajudar muito nisso. Coloque, fica ouvindo louvor o máximo que você puder e você começa a adorar a Deus e você começa a declarar sobre as circunstâncias, porque o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Então vamos continuar aqui. Então ele profetiza, ele fala, profetiza segundo as minhas palavras, Ezequiel. O soberano diz, profetiza assim. Deus nos dá uma direção. Quando nós nos relacionamos com ele, ele nos dá a direção do que nós vamos falar. E às vezes o diabo está querendo colocar coisas na sua cabeça, na sua língua, e o diabo está falando, fale isso. E as pessoas estão falando aquilo que o diabo quer que fale. Murmuração é um assovio para o diabo. Mas a gratidão é um louvor a Deus. Então, ele diz, fale segundo o que eu estou te orientando. Então, nós vamos falar segundo aquilo que Deus está nos orientando. Amém? Então, farei um espírito, diz assim o soberano. Eu olho para a minha situação e digo, assim diz o Espírito soberano, assim diz ele, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Olha Brasil, o Espírito do soberano está sobre nós e o Brasil terá vida. Olha família, o Espírito do soberano está aqui e ele nos fará ter vida. Ele vai restaurar a nossa casa, ele vai restaurar a nossa esperança, ele vai restaurar a nossa conexão, a nossa comunhão. Deus vai restaurar as bênçãos na nossa vida. Deus vai restituir aquilo que foi roubado, restaurar aquilo que foi quebrado e Deus vai fazer novas todas as coisas. Ah, mas isso parece que está morto, não tem mais jeito. Olha só o que Deus está fazendo, levando Ezequiel a um vale de ossos secos. Então pode sim. O Brasil, a sua família, a sua causa, os seus sonhos voltar a viver. Isso vai depender do que você está unindo. Se você está unindo as suas palavras aos céus. Amém? E ele diz, porei tendões, então farei aparecer carne sobre vocês, e Deus está fazendo uma restauração aqui. E Deus vai fazendo uma restauração em todo o corpo, em todo aquele vale. Então, e ele diz, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha o que Ezequiel diz, eu profetizei segundo a ordem. Ordem. Fala ordem. Hoje o bispo falou sobre isso na live. Foi hoje ou ontem? Não sei, foi ontem. Ele falou sobre ordem. E aqui Ezequiel está falando, eu profetizei conforme a ordem. Fala assim, eu vou profetizar conforme a ordem. Porque tem pessoas que estão profetizando, declarando segundo o caos. É assim mesmo, não sei o quê. Ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se e depois transformem-no com a renovação da vossa mente. Então, eu profetizo segundo a ordem. A ordem de quem? De Deus. Vocês estão pegando? Meu Deus. Então, enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto nós estamos declarando, o céu está movimentando e é liberado um barulho. O barulho dos céus está sobre nós. Amém? Então, e aí acontece que os ossos foram cobertos de tendões, então houve a restauração ali. Eu estou acelerando um pouquinho aqui para ir um pouco mais adiante. Então, a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Deus está ensinando ele como falar. Deus está ensinando ele como profetizar. Amém? Micaela, eu não sei profetizar. Gente, profetizar é trazer a realidade do céu para a terra. Se você lê Bíblia, você sabe profetizar. É trazer a verdade dos céus, não o caos do inferno. Amém? Não é um pessimismo. Então ele diz, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Diga ao norte, libera. Ao sul, não retenha. Traga das extremidades da terra os seus filhos, as nossas bênçãos, a nossa herança. Amém? Então, profetizei conforme a ordem recebida novamente, ele diz. Então, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram-se em pé, e era um exército enorme, E eles dizem, oh meu Deus, ele me disse, filho do homem, ossos são toda a nação de Israel.
Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e digam, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Vou ler só até aqui, é o versículo 12. E aí aqui eu encerro a leitura e aqui eu falo para você, eu chamo você. Eu clamo para que você se levante com uma autoridade na sua fala, com autoridade no seu posicionamento, com autoridade no seu espírito, com autoridade sobre as suas emoções, que elas não te governem, que os seus medos não te governem, que a insegurança não te governe, que você não seja intimidado, intimidada pelo caos que acontece lá fora, mas pela verdade dos céus, segundo a ordem dos céus. Amém? Então profetiza sobre a nossa nação. Nós veremos uma colheita de Deus, nós veremos a mão poderosa do Senhor colocando ordem na nossa nação, colocando ordem na nossa linhagem, colocando ordem no nosso Brasil, na nossa casa, na nossa família, nos filhos, nos casamentos. Nós veremos ordem no nosso país e a nossa nação não ficará prostrada na vergonha. A nossa casa não será uma casa que receberá chacota, não receberá vergonha, mas honra de Deus, porque nós somos um povo que clama pelo nome de Deus, somos um povo que nos posicionamos em oração, nós não carregamos o espírito de covardia, mas um espírito de poder. Então entre neste lugar, sente na sua cadeira de autoridade, com o espírito de poder do soberano que está sobre nós, abra a sua boca e declare. Nos foi dada toda a autoridade para pisarmos sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano. Então hoje eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, derramar o Teu Espírito sobre cada um de nós. Nós declaramos sobre o Brasil, nós declaramos sobre as igrejas do Brasil, nós declaramos sobre as famílias do Brasil. Ressuscita, ó vale de ossos secos. Volte a viver. Segundo a ordem de Deus, volte a viver. Nós declaramos uma nova esperança, nós declaramos uma nova fé, nós declaramos um novo ânimo, nós declaramos uma nova autoridade, nós declaramos o domínio, o governo dos céus sobre o povo de Deus, o povo que clama, que chama pelo Teu nome. Adentra no nosso espírito, no nosso coração hoje, Deus, com poder, com discernimento, com sabedoria, com autoridade. É o que eu te peço e clamo por cada um de nós. Histórias sendo restauradas aqui, Senhor. Esperanças sendo restauradas. Casas sendo levantadas. Em nome de Jesus, volte a viver. Sonhos, famílias, frutos que estavam mortos, sementes que estavam mortas. Volte agora a viver. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra com outra pessoa. Amanhã a gente tem mais uma palavra aqui e estamos só no segundo dia. Tem uma jornada incrível de consagração. Oh, não esqueça, consagre a sua língua, consagre a sua boca, consagre os seus pensamentos, o seu coração. Amém? Deus abençoe, até amanhã.